Olá, sou Sandra Portugal da Projetando Pessoas. Hoje vou falar sobre um tema que a gente muito conversa nas mentorias, que é a questão do ego, a questão das ambições, a questão da competição. A vida não é uma competição. Acho que não captei bem a ideia. Sem problema, disse o filósofo. Pergunte o que quiser. Adler reconhece que a busca da superioridade, a tentativa de ser uma pessoa superior, é um desejo universal, certo? Por outro lado, faz um alerta para sentimentos excessivos de inferioridade e superioridade. Seria fácil entender se ele cortasse a parte da busca da superioridade. Minha pergunta é, afinal, o que devemos fazer? Reflita sobre essa questão nos seguintes termos. Quando nos referimos à busca da superioridade, costumamos pensar nela como o desejo de ser superior às outras pessoas, como o desejo de subir mais alto, mesmo que isso signifique pisar na cabeça dos outros. É como subir uma escada e ir empurrando as pessoas para fora do caminho, a fim de chegar ao topo. Claro que Adler não defende esse comportamento. Pelo contrário, ele diz que no mesmo campo de jogo, algumas pessoas vão adiante e outras seguem atrás, como se aproveitassem o caminho trilhado. Guarde essa imagem na mente. Embora a distância percorrida e a velocidade de caminhada sejam diferentes, todos estão se movendo no mesmo plano. A busca da superioridade é a mentalidade de dar um passo à frente com os próprios pés, e não a mentalidade da competição que requer ser superior às outras pessoas. Então, a vida não é uma competição? Exatamente, basta continuar avançando sem competir com ninguém. E claro que ninguém precisa ficar se comparando aos outros. Não, isso é impossível. Nós sempre vamos nos comparar às outras pessoas. Aconteça o que acontecer. É exatamente daí que nasce o sentimento de inferioridade, certo? O sentimento de inferioridade saudável não nasce da comparação com os outros, mas com o nosso próprio eu ideal. Mas, veja bem, somos todos diferentes. Sexo, idade, conhecimentos, experiência, aparência, não existem duas pessoas iguais. Devemos ver com bons olhos o fato de que os outros são diferentes de nós e que não somos idênticos, mas somos todos iguais. Não somos idênticos, mas somos iguais? Como assim? Exato. Todos somos diferentes. Não confunda essa diferença com bom e ruim, superior e inferior. Quaisquer que sejam nossas diferenças, somos todos iguais. Nenhuma distinção de nível entre as pessoas, em termos idealistas, pode ser. Mas estamos tentando ter uma discussão honesta sobre a realidade, certo? Você realmente diria, por exemplo, que eu, um adulto e uma criança, ainda que não sabe ainda fazer conta, somos iguais? Em termos de quantidade de conhecimentos e experiências e da responsabilidade que cada um pode assumir, claro que há diferenças. A criança pode não saber amarrar o sapato direito, resolver equações complicadas ou assumir as responsabilidades de um adulto quando surgem problemas. Porém, nada disso deve ter relação com os valores humanos. Minha resposta é a mesma. Os seres humanos são todos iguais, mas não idênticos. Então você está dizendo que uma criança deve ser tratada como um adulto crescido? Não. Em vez de tratar a criança como um adulto ou como uma criança, devemos tratá-la como um ser humano. Você deve interagir com a criança com sinceridade, da mesma forma que trataria outro ser humano igual a você. Vamos mudar a pergunta. Todas as pessoas são iguais? Estão no mesmo campo de jogo nivelado, mas existe uma disparidade, não acha? Aquelas que avançam são superiores e aquelas que perseguem a que estão na dianteira são inferiores. Assim, no final, temos o problema da distinção entre superior e inferior, certo? Errado. Não importa se alguém está tentando andar na frente ou atrás dos outros. É como se todos estivéssemos nos movendo por um espaço plano sem eixo vertical. Não andamos para competir com alguém. O valor está em tentar evoluir em relação ao que somos agora. Você se libertou de todas as formas de competição? Aí o filósofo responde, claro, não penso em conquistar status ou me distinguir e vivo a vida como um filósofo forasteiro sem qualquer ligação com a competição mundana.
Isso significa que você caiu fora da competição? Que de algum modo aceitou a derrota? Não. Eu me retirei de lugares que estão preocupados com vitória e derrota. Quando tentamos ser nós mesmos, a competição inevitavelmente atrapalha. Negativo, isso não passa de um argumento de um velho cansado. Jovens como eu precisam subir pelo próprio esforço em meio à tensão da competição. Eu só consigo me superar porque tenho um rival correndo ao meu lado. O que há de errado em pensar que existe competição nos relacionamentos interpessoais? Se seu rival também fosse um companheiro, talvez a competição levasse ao autoaperfeiçoamento. Mas em muitos casos, o competidor não será seu companheiro. A coragem de não agradar. Ishiro Kishimi e Fumitaki Koda. Será que eu falei direito esses nomes? Vamos pensar sobre ego, vamos pensar sobre competição, vamos pensar sobre autodesenvolvimento. Sandra Portugal, projetando pessoas. Tchau, tchau.